Doutor, como eu vou saber se esse exercício é para minha dor? Como que eu vou saber se o exercício é indicado para o meu caso? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 11 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.700 pessoas diferentes e é com essa bagagem, com essa experiência que eu tento trazer para você o que há de mais científico e atual para tratamento de dores crônicas, aquelas dores que já passaram de 3 meses. Existem algumas regrinhas, pessoal, que a gente precisa entender se a gente quiser saber se um exercício é indicado para mim ou para minha esposa ou para minha mãe. Então vamos dar um pequeno exemplo de uma das milhares de variáveis que a gente controla para indicar exercício. Vamos supor que eu e você estejamos fazendo um agachamento. Caio, como assim um agachamento? Um ato de sentar, levantar. Eu tô aqui na minha cadeira, eu posso levantar e isso é um agachamento, é uma das fases do agachamento. Mas vamos supor que o meu agachamento tem uma variável chamada REF. Essa variável chamada REF é a relação estímulo-fadiga. E você tem uma outra variável chamada REF, relação estímulo-fadiga. Quando eu estou fazendo um agachamento, eu sinto muito mais a minha coxa. Já você sente muito mais o seu joelho. Ou seja, a minha relação estímulo-fadiga é altíssima para um grupo muscular chamado quadríceps e a sua relação estímulo-fadiga é muito baixa, fazendo com que você tenha uma percepção de sobrecarga articular. Vamos dar outro exemplo muito clássico. Você está lá na academia, você deita num banco e faz supino, que é o ato de empurrar uma barra em direção ao teto. Esse exercício é muito utilizado como objetivo para a hipertrofia dos peitorais, né, da região do peito. E aí quando eu vou para lá, eu tenho uma relação estímulo-fadiga muito baixa. Eu sinto demais o meu ombro, eu sinto o meu pescoço. Sabe aquele paciente que tem uma configuração de coluna com super cifose torácica e super lordose cervical? Quando ele deita no banco, o banco reto, ele não é confortável para esse paciente. Esse paciente ele precisaria fazer o supino com um travesseiro num formato de rolo específico para acomodar a lordose cervical. A relação estímulo-fadiga desse paciente para fazer supino é muito baixa, ele sente a cervical, ele sente dor de cabeça, ele sente a ATM. Isso acontece muito, tá? Estou falando de uma variável, que é a REF, que é a relação estímulo-fadiga. Já você, quando vai para o banco de supino fazer o fortalecimento da musculação, da região do peitoral, você simplesmente tem uma relação estímulo-fadiga altíssima. Você sente muito peitoral, seu irmão sente muito tríceps, ou seja, o exercício é adequado para você. Então, por que eu estou explicando de relação estímulo-fadiga? Porque quanto mais alta é a sua relação estímulo-fadiga, maior é o estresse metabólico, maior é a sinalização celular de emitor, maior é a construção de massa magra, maior é o gasto energético mitocondrial e maior é o efeito colateral no seu sistema nervoso, gerando analgesia induzida pelo exercício, ou seja, controle da dor. Por que é importante controlar e analisar as variáveis de treinamento, de exercício físico, as variáveis fisiológicas do exercício? Porque, por exemplo, se você tem um protocolo, por muitos anos, um protocolo de exercícios de fortalecimento do quadril, foi considerado o melhor protocolo do mundo para tratamento de dores no joelho. Eu acho que você que é fisioterapeuta, você já está entendendo onde eu quero chegar. E aquele protocolo, ele basicamente fortalecia o quadril em várias posições e fortalecia os glúteos em várias posições e tinha exercícios de agachamento com amplitude parcial. Basicamente, para uma pessoa, aquele protocolo era muito adequado, porque a relação estímulo-fadiga para aqueles exercícios era alto, e para outra pessoa tinha um efeito inerte,
Quantos de vocês já não trataram pacientes com dores no joelho, com dores na coluna, estavam prescrevendo exercício e o paciente só sensibilizava? E o paciente só aumentava a área da dor, espalhava, ficava dolorido, saía com aquela cara de que não queria te dizer que estava pior para não te frustrar, porque você trata esse paciente muito bem. Pois é, uma dessas variáveis é a REF, a relação estímulo-fadiga. Vamos falar de uma outra variável agora. Existe uma variável chamada RAF. RAF vem de repetições antes da falha. Você acredita que o músculo sabe contar? Deixei em silêncio mesmo para você refletir. Músculo sabe contar? Músculo não sabe contar. Então por que diabos você ainda continua prescrevendo 3 de 10, 3 de 15 para todo mundo? Você entende? Por que eu estou querendo fazer você ir lá na sua maior ferida terapêutica no controle da dor? Porque essa variável de repetições antes da falha vai fazer esse mesmo processo fisiológico de exercício, de sinalização de mTOR, atividade mitocondrial, colateral no sistema nervoso, para gerar habituação. As repetições antes da falha, por exemplo, você está fazendo... Vou dar o exemplo de agachamento de novo, que é um dos exemplos mais simples que a gente tem. Você está fazendo um agachamento, e aí eu peço para você fazer contando, mas não te digo quantos você vai fazer. Quando você chega lá, em 22, você já está suando, suas incursões respiratórias já estão maiores, seus batimentos já estão lá na casa dos 170, dos 180, sua percepção de esforço já está alta numa escala de 0 a 10. E tem um outro paciente que você vai deixar fazendo, ele vai conseguir chegar até 42 sem cansar. Entende? Então, a repetição antes da falha é um marco fisiológico que a gente tem que colocar num ciclo de tratamento por base de exercício em até 5 semanas. 5 semanas, lembre, princípio de sobrecarga constante e não infinita. A semana 2 tem que ser mais difícil que a semana 1, tem um volume específico aí. A semana 3 tem que ser mais intensa do que a semana 2. A semana 4 tem que ser mais intensa que a semana 3. A semana 5 tem que ser de descarga, que é o que a gente chama de deload, tapering, vários autores chamam de nomes diferentes, né? Mas basicamente a quinta semana vai fazer com que você saia desse ciclo de sobrecarga constante e não infinita e prescreva exercícios de forma menos dosada. Aí tem uma variação aí de 50% a 70% de redução do volume total da sua prescrição de exercício na quinta semana. Por quê? Se você tratar o princípio de sobrecarga constante e não infinita como infinita, você vai sobrecarregar o paciente todas as semanas e vai chegar um período, geralmente a quinta, sexta, entre a sexta e oitava semana, o paciente vai ter um surto de dor. E aí você vem com aquela conversa, é porque já ia acontecer, não é assim mesmo. O padrão da dor é oscilatório, não é mesmo? Na verdade, você está prescrevendo exercício de forma errada. Você está prescrevendo exercício sem dosar de forma individual para aquele paciente. Isso é muito importante de entender, pessoal. Ainda nesse aspecto das repetições antes da falha, quando a gente chega lá na quarta semana de prescrição de exercício para tratamento da dor, a gente tem que explorar a fadiga desse paciente. E tem que dar essa semana 5 de descanso. Porque é isso que vai fazer com que o microciclo de 5 semanas possa ser replicado para o segundo microciclo de mais 5 semanas, o paciente possa entender a periodização da prescrição do exercício e ele possa reproduzir quando você tiver alta. Ele faz uma sobrecarga constante não infinita, faz um deload. Sobrecarga constante não infinita e faz um deload. E por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes a autonomia do paciente vem daí. O paciente sai do meu tratamento sem precisar de ninguém. Ele não precisa de educador físico, ele não precisa de fisioterapeuta, ele só faz se quiser. Se ele quiser um conforto de ter um personal trainer para chamar de seu, maravilha, ele vai ter. Mas ele não vai precisar. Porque ao longo desses 2 microciclos de 5 semanas, ele aprendeu como é que a gente prescreve a dose, como é que a gente sobrecarrega, como é que a gente faz ele se manter ativo. Olha a importância do deload. Ele se mantém ativo e continua controlando a dor. Quando ele se mantém inativo, por exemplo, uma paciente chegou para mim essa semana e ela disse que eu reduzi a dose de exercício dela, ela estava em 4 vezes por semana, eu reduzi para 3 vezes para ver como é que ela ficava, expliquei toda que era tentativa e erro, para ver se ela se mantinha bem com 3 vezes na semana, porque os exercícios são muitos e estão tomando muito tempo dela para fazer as coisas dela tal, e a gente foi reduzindo a dose para adaptar a rotina dela.
E aí ela falou que nessa semana, que a gente reduziu para 3 vezes na semana apenas, ela não dormiu bem. E ela já tinha tido experiências prévias de deixar de fazer exercício físico e dormir mal. E se ela dorme mal, o espectro do sistema nervoso fica pronoceptivo ou antinoceptivo? Fica pronoceptivo, então ela tem facilitação medular e essa facilitação medular pode predispor ela a um novo surto, a um flare-up, a um escape de dor, a uma agudização de uma crise que já estava controlada. Tudo porque a gente não dosou especificamente para ela. Nesse caso não, estou te dando só exemplo, né? Nesse caso era tentativa e erro mesmo e eu precisava do feedback dela assim que ela voltasse na semana seguinte para eu saber o que é que estava acontecendo e qual era a dose adequada para essa paciente. Então entendemos aí de REF, relação estímulo-fadiga, para prescrever o exercício de forma personalizada. Entendemos aí de RAF, repetições antes da falha, para prescrever o exercício de forma personalizada para o paciente que está em tratamento da dor crônica, em microciclos de 5 semanas. Primeiro microciclo de um jeito, segundo microciclo de outro jeito. Nesse segundo microciclo, a gente vai sobrecarregar mais um pouco. A gente não vai começar com o volume que a gente começou na semana 1 do primeiro microciclo. A gente vai direto para a semana 2 do primeiro microciclo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na quarta semana do segundo microciclo, a sobrecarga vai estar muito maior do que no microciclo anterior. E é isso que vai garantir que quando a gente der alta para o paciente tem um nível de aptidão física, de condicionamento físico, cardiorrespiratório, metabólico, um nível de habituação, de analgesia induzida pelo exercício, que garante, garante é muito forte, mas que minimiza muito o risco de ele ter uma recidiva. Tá fazendo sentido até aí? Se você está me escutando no Spotify, está vendo a reprise no Instagram, se você está vendo aí a reprise no YouTube, deixa um comentário aqui para eu entender que você está gostando desse conteúdo mais denso e mais profundo. Eu quero ir para uma outra questão para que você entenda como o exercício vai ser indicado para dor. Se algum exercício vai ser indicado ou não, tá? Vamos fazer uma analogia aqui com o caso da minha bisavó. Minha bisavó, ela falava que ela tinha artrose na mão. Que Deus a tenha. Minha bisavó faleceu com 101 anos, 102 anos aproximadamente, não lembro agora em exato. Mas essa artrose na mão de minha bisavó, ela não conseguia fechar a mão completa em alguns momentos. Grande Éder, obrigado aí pela audiência, meu amigo, no ao vivo. Ela não conseguia fechar a mão completa. Sempre que chegava, doía. E aí todo mundo que morava com ela falava, então não faça não, então não faça não. E, gente, então não faça não, é um senso de proteção de mãe, né? Mãe quer que o filho não sofra. Então coloca o filho numa bolha para ele não ter experiências de vida que possam ser negativas na cabeça da mãe. Mas a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, entende? Então, o que eu tinha para ensinar para minha bisavó? Eu tinha que ensinar que ela precisava fechar com a dor e ajudar com a outra mão, que era saudável, a fechar completamente. E aí, à medida que ela ia fechando as interfalangianas, sentindo dor e repetindo, ela fazia cerca de 30, 35 repetições, ela começava a fechar total e conseguir segurar a canequinha dela. Então ela ficava super feliz porque a dor diminuía. Mas eu falava pra ela, você tem que fazer isso 3 vezes no dia, Bivó, tal, porque senão a dor vai voltar. O que é isso? Isso é o princípio da rigidez. E por que eu estou te explicando isso? Porque a maioria dos pacientes e a maioria dos profissionais, tanto médicos quanto fisioterapeutas e educadores físicos, tem a comunicação nociva, nocebo para o paciente. Quando o paciente tem uma experiência de dor durante a execução de um movimento, a maioria desses profissionais diz, não faça. E aí quando eles dizem não faça, a paciente, seja uma paciente com dor na mão, ou com dor no punho, cotovelo, ou quadril, lombar, cervical, ATM, o paciente ele começa a evitar aquilo ali. O comportamento de evitação vai gerar descondicionamento físico. Por quê? Porque essa paciente ela não vai frequentar, o termo mais adequado seria esse. Ela não vai frequentar a amplitude de movimento dessas articulações completamente. Ao não frequentar, a musculatura vai se descondicionando. Vai ocorrendo um processo de lipossubstituição. O que é isso? Substituição da massa magra por infiltrado de gordura. E o infiltrado de gordura não tem um metabolismo adequado,
não tem uma função articular adequada. Paralelo a essa visão superficial de ações musculares, quando o comportamento de evitação é instalado para um paciente que está com dor crônica, a gente vai ampliar um pouco essa visão para deixar ela um pouco mais profunda. Então, quando a gente pensa na articulação, a articulação vai sofrendo uma deformidade, uma alteração que chamamos tecnicamente morfofuncional. Essa articulação, essa alteração morfofuncional vai gerando osteófitos, deformações nas superfícies articulares, alterações nas superfícies intraarticulares, que vão instalando um padrão de rigidez naquela articulação. Então o paciente descondiciona a musculatura e ainda altera a forma por dentro de como é a articulação. A articulação fica cada vez mais impedida de frequentar sua amplitude final. Por exemplo, pessoal, quantas pessoas aí que estão me assistindo agora, ou na reprise, ou me ouvindo no Spotify, tenta aí agora olhar para o lado direito o máximo que puder e olhar para o lado esquerdo o máximo que puder. De preferência, coloca o celular de frente para você e filma você fazendo isso. Ou de frente para o espelho, ou pede para alguém te observar fazendo isso. Vocês vão perceber, muitos de vocês vão perceber, que quando você roda a cabeça para um lado e para o outro, você combina movimentos sem querer. Você está rodando e do nada você inclina junto. Ou você simplesmente não consegue rodar total o pescoço, começa a rodar torácica para compensar a falta de rotação do pescoço. Ou então, a terceira possibilidade, você roda para o lado direito o máximo, mas para o lado esquerdo você trava no meio do caminho. Gente, eu estou dando só um exemplo de pescoço, tá? Poderia ser seu joelho, seu quadril, sua lombar. Cada articulação vai ter um conjunto de movimentos. E o que é que está acontecendo de fato nisso aí? As alterações morfofuncionais e o descondicionamento físico pelo ato de não frequentar determinadas amplitudes de movimento do seu ombro, do seu cotovelo, do seu punho, da sua cervical. Em casos de dor crônica, não estou falando de um trauma recente, de um trauma que é do acidente, não estou falando de uma doença grave, uma mielopatia compressiva de coluna cervical, por exemplo. Estou falando das condições de dores crônicas, dores que já ultrapassaram 3 meses e que não foram decorrentes de trauma que é do acidente. Beleza? É aquela dor que o paciente meio que não tem explicação. Ele chega dizendo para você, nossa, é postural. Nossa, mas eu só trabalho sentado. Nossa, não sei o quê. Minha mãe aí compensa com a torácica, né, mãe? Então, é muito importante que a gente entenda que essas compensações, elas não são naturais. Deus fez a gente perfeito, né? Ele nos fez perfeito. Então, a gente precisa frequentar essas amplitudes, apesar da dor. Só que aí como é que eu vou saber, Caio, se eu estou sentindo dor naquele movimento, se eu tenho que continuar fazendo aquilo? É muito simples, anota, pelo amor de Deus, pega um papel e anota, porque isso aí é regra para a sua vida. Essa dica é regra para a sua vida, olha só. Pensa no sinal de trânsito. O sinal de trânsito tem as luzes vermelha, amarela e verde, perfeito? Se eu estou fazendo um movimento e estou sentindo dor durante, eu não sei se eu tenho uma lesão. Eu não posso inferir que, nossa, tá machucado, não vou mexer, senão eu vou inflamar. Senão eu vou cair numa crença equivocada, absurdamente equivocada, que vai me colocar ainda mais com medo, ansiedade, evitação, comportamento de evitação, que vai piorar tudo. Eu vou entrar no ciclo vicioso da indústria da doença. Eu vou anotar os sinais do semáforo. Então, se eu fizer um movimento doer durante e depois eu ficar pior, nitidamente pior. Ah, Caio, quanto depois? Coisa de 10 minutos depois. Até 10 minutos depois a gente aceita. Olha, tô bem pior depois que eu fiz. Isso é luz vermelha. Seu corpo não está aceitando isso ainda. Ainda, não é para sempre. Tem gente que percebe isso na musculação e sai da musculação. Percebe isso na natação e sai da natação. Na corrida e sai da corrida. Percebe isso dançando zumba e sai da zumba. Não é sobre sair da atividade. É sobre, neste momento, adaptar a atividade. Mas adaptar a atividade cai numa pegadinha bizarra. Qual que é a pegadinha? Você vai continuar fazendo e evitando a dor e aumentando cada vez mais a rigidez daquela articulação. Porque ao evitar, você não frequenta. Ao não frequentar, você descondiciona e aumenta a rigidez e várias outras questões que não vem ao caso aqui agora, tá? Então, o ponto é o seguinte. Eu preciso interpretar a resposta que meu corpo dá a cada movimento. Se dói durante ou piora depois, luz vermelha. Seu corpo não quer isso agora.
Se dói durante e depois você fica igual, luz amarela. O que é a luz amarela que significa, pessoal? A luz amarela significa continue com atenção. A gente precisa continuar para ver se aquele semáforo vai virar vermelho ou não. Vai ficar sempre amarelo até que em algum momento vire verde. E como é a resposta verde, Caio? A resposta verde é a seguinte: você faz, não sente nada ou até sente alguma coisa. E assim que você termina de fazer, você percebe nitidamente, de forma inequívoca. É inequívoco, não tem dúvida. O paciente não fica pensando demais para te responder. É inequívoco. Estou melhor. Fiz esse movimento, fiz esse agachamento, fiz esse supino, fiz essa corridinha, fiz esses pulinhos. Realmente doeu durante, eu fiquei até com medo de fazer. Mas à medida que eu ia repetindo, eu me sentia melhor. Então, sempre essa resposta é inequívoca. E eu brinco com meus alunos, pessoal, eu brinco assim, ó, o paciente ele tem que dizer pra gente uau. Uau é porque o paciente está realmente com as expectativas violadas em relação à resposta desse exercício. Beleza? Então, esse é um ponto que vai explicar se você pode continuar fazendo determinado movimento ou se você não pode. Vamos para um outro exemplo para ficar bem didático. Eu botei aqui no roteiro, ó, exercício, dose de futebol, analogia com o movimento dos dedos. A analogia com o movimento dos dedos eu já fiz. Agora vamos lá para exercício e dose, relação exercício-dose e futebol, analogia. Por que futebol? Porque é um dos esportes mais populares do mundo, né? Então vamos dar exemplos de 2 jogadores de futebol famosos, né? Vamos colocar o Everton Ribeiro do meu time, do Bahia, né? E vamos colocar o Arrascaeta do Flamengo. O campeonato tem 39 rodadas. 38 rodadas, né? 19 no primeiro turno, 19 no segundo turno. Além do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Recopa. No final de uma temporada de um ano, a gente tem cerca de 80 jogos. O Bahia acho que fez 82 jogos na temporada passada. Vamos lá. 365 dividido por 80. Um jogo a cada 4 dias e meio. E isso seria ótimo, mas não é regular assim. Existem jogos que são completamente aprisionados, né? Encurtados o espaço de recuperação, porque o mês de dezembro basicamente não é para ter atividade. Então vamos tirar 30 dias aqui do cálculo. Então 335 dividido por 80 jogos. Um jogo a cada 4,1 dias. O que é que isso acontece? O calendário, ele até pelo tempo de descanso, que é uma outra variável que a gente já explicou aqui, o calendário, ele encurta o tempo de recuperação. Esses 4 dias não são fidedignos porque, por exemplo, o Bahia vai jogar lá no Pará, o Bahia vai jogar lá no Rio Grande do Sul, o Bahia vai jogar no Rio de Janeiro, o Bahia vai jogar, enfim, em vários estados. Então tem a viagem do jogador. Essa viagem faz com que haja privação de sono e a privação de sono impede a recuperação plena. Então o calendário é extremamente desgastante para o jogador de futebol. Vamos ao exemplo. Se esses 2 jogadores, o Everton Ribeiro, que já tem uma idade um pouco maior, né, jogarem todos os jogos 90 minutos, o que é que vocês acham que vai acontecer? Com certeza eles vão ter uma lesão ou vão aumentar demais o risco de ter uma lesão. E onde é que eu quero chegar com isso? No futebol existe uma coisa chamada controle de carga. O controle de carga vai ter elementos, fatores intrínsecos próprios do jogador. Por exemplo, o Jean Lucas do Bahia tem uma recuperação bizarramente acelerada. Percepção de esforço baixa, ponta de exame de fosfocreatinoquinase baixíssimo, 2 dias após a recuperação o cara já está bem. Ou seja, é um fator intrínseco, é um fator genético, o biotipo, composição, arquitetura musculoesquelética do cara. E vão ter jogadores que vão precisar de uma recuperação maior. Fora isso, as múltiplas interações de contexto, por exemplo, o Pulgar do Flamengo, um volante, foi veiculado na mídia que o Pulgar teve um problema com a irmã que estava no Chile, ou em outro país sul-americano, não lembro agora. E aí foi justamente uma época que o Pulgar teve lesão e que o Pulgar não pôde jogar pelo Flamengo. Então, olha a interação do contexto interferindo no rendimento esportivo na recuperação.
Então, vários fatores você entendeu agora que podem colaborar para essa lesão. Esse controle de carga vai fazer o que com os jogadores? Vai fazer com que o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Bahia tentem ter 2 jogadores no mínimo por posição. Porque ele vai jogar no final de semana com um time, vai fazer todas as trocas, são 5 trocas permitidas, para que a minutagem desse jogador seja reduzida e os reservas entrem para ter ritmo de jogo, que é uma outra variável. E aí o que é que acontece? Se o time tem um bom poder financeiro como Flamengo e Palmeiras e consegue ter 2 jogadores por posição, eles conseguem dosar, fazer esse controle de carga melhor, porque vai ter um jogo no meio de semana que eles vão colocar outros jogadores. E isso é para quê? Para evitar lesão. Eu tô querendo te levar para um cenário onde a dose do exercício importa. Se no alto rendimento importa, que dirá para você ou para seu paciente, que é um reles mortal. Se no esporte de alto rendimento, no futebol, a dose de movimento importa, por que para você não vai importar? Por que você vai ficar no princípio de sobrecarga infinita, toda semana dificultando o trabalho do paciente? Sem fazer deload, sem fazer controle de volume, controle das séries, controle das repetições e por aí vai. Então, eu quero que você entenda que se você não dosar o exercício para o paciente vai ter uma experiência negativa durante a execução do exercício. E se ele tiver essa experiência negativa durante a execução do exercício, o que vai acontecer? Ele vai assimilar um aprendizado no córtex e essa assimilação vai ser uma experiência mal assimilada. E o que é que isso vai parear no sistema nervoso? Toda vez que ele for fazer um movimento, ele vai aumentar a reatividade da amígdala. A amígdala é responsável por detectar ameaça circunstancial. Então, para ele, aquele movimento vai ser extremamente ameaçador. E ao ser ameaçador, ele tem uma resposta contrátil alterada. Uma resposta de rigidez articular alterada. Uma resposta de controle motor alterada. Ou seja, ele tem um padrão de antecipação da experiência de dor. Quando ele vai para o movimento, ele já vai tenso. Ele já vai mordendo. Ele já vai com a testa franzida, ele já vai com o olho fechado, ele já vai meio com fasciculação de tremor. Então, tudo isso porque você não dosou o exercício e ele tem uma experiência aversiva. E aí existe uma outra questão que a gente utiliza bastante também, que é você explicar o comportamento paradoxo do movimento. O que é o comportamento paradoxo do movimento? Basicamente, se você pedir para um paciente com hérnia de disco lombar e dor ciática, dor na perna relacionada à coluna, que é o termo mais adequado, esse paciente provavelmente já tem experiências negativas com dobrar do tronco. Toda vez que ele tenta abaixar para pegar um objeto no chão, toda vez que ele tenta vestir uma peça íntima, vestir uma calça, vestir um short, ele tem uma experiência negativa com dobrar. Então vou evitar dobrar. E aí quando ele está em tratamento com você, quando o paciente está em tratamento com a gente coloca o exercício de dobrar de várias formas diferentes. O exercício de dobrar de várias formas diferentes vai fazer com que ele tenha experiência negativa. Só que eu não vou ficar naquela maciota que eu falei no início da aula, que é sobre prescrever 3 de 10 para todo mundo. Lembra que músculo não sabe contar? Então eu vou usar aí uma outra questão que eu não falei ainda, que é a alternativa de movimento. O que a alternativa de movimento vai fazer nesse caso? Ele vai variar o número de repetições daquele exercício. Eu vou sair da 3 de 10, de 3 de 12, de 3 de 15 e vou botar 2 séries de 35 movimentos. Ai, Caio, por que 35? Te explico agora. Ele vai começar a dobrar e vamos supor que aconteça com você. Acontece comigo direto, tá? Ele vai dobrar, ele vai ter experiência de dor e da repetição 1 até a repetição 11, ele tá com a dor lá, gritando, querendo parar de fazer. É para doer mesmo, doutor? Perguntando para você, pressionando você para parar de fazer o exercício. E você não pode ceder. Vamos ver o que é que acontece no final. A gente vai retestar tudo que a gente testou em você aqui, mesmo que esse exercício esteja provocando dor durante a execução, tá bom? Ele, mas o médico falou que ia machucar. Lembra que você foi em vários médicos e não melhorou? Você chegou aqui, né? Então, aqui a gente precisa fazer alguma coisa diferente do que os médicos fizeram com você, do que os outros fisioterapeutas fizeram com você. Faz sentido?
Então você vai buscando o aceite do paciente para continuar expondo. Aí da repetição 12 até a repetição 17, o padrão respiratório ansioso dele, quando ele iniciou o exercício, começa a reduzir. E aí você aproveita essa janela de oportunidade e pergunta: o que está acontecendo, fulano? E ele fala: não, é porque parece que está diminuindo. Olha, o que você acha que você está fazendo de diferente que a dor está diminuindo, já que ela começou tão ruim assim quando você começou os movimentos? Ele: não, parece que eu estou fazendo certo agora. E aí você está com um tripé no consultório ou na casa do paciente no atendimento domiciliar, você está com um tripé e esse tripé está filmando o exercício da hora que ele começou até a hora que ele terminou. E aí você mostra para ele no final da execução que ele não mudou o padrão de execução. Ele continuou fazendo do mesmo jeito que as primeiras repetições. E aí você questiona reflexivamente ele novamente. E aí, agora que você viu o vídeo, o que é que você acha que você fez de diferente? E aí talvez, se esse paciente for muito atento, ele vai falar: não, parece que eu relaxei mais para fazer, né? Parece que eu respirei melhor, estava muito tenso para fazer, né? Aí você fala: pode ser. Vamos continuar fazendo isso aí? Segunda série de 35 repetições. Aí a primeira vez, na segunda série, logo ao começar a segunda série, da repetição 1 até a repetição 9 ele não sente nada. Olha, eu não estou sentindo nada. Da repetição 10 até a 17 ele começa a sentir e vai aumentando. Da repetição 18 até a 35 ele não sente nada de novo. Isso é o paradoxo do movimento. O movimento ele pode começar bom e terminar ruim. Ele pode começar ruim e terminar bom. Ele pode começar bom, no meio do caminho ficar ruim e no final ficar bom de novo. O que é que vai importar? Como o paciente está no final. Ao terminar a execução, ele precisa entender e perceber que ele não está pior do que quando ele chegou, do que quando ele começou a executar os exercícios. Ele pode até ter sofrido psicologicamente, ele pode até ter tido a sensação desagradável de executar o exercício, mas precisa ser inequívoco. Guarde essa palavra com você. O paciente não pode ter dúvidas. Não, eu realmente estou igual. Porque o nosso objetivo, inicialmente, terapeuticamente falando, não é melhorar esse paciente. O nosso objetivo é provar para ele, com experiências positivas de movimento, que ele mexe e não piora. Porque ao mexer e não piorar, o que é que acontece psicologicamente falando? Há uma desfusão cognitiva. E o que é a desfusão cognitiva? Vamos exercitar aqui um pouquinho. Você que está aí me assistindo, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando eu falo maçã? Escreve aí para mim para eu ver. Pode deixar nos comentários se você estiver vendo a reprise, se você estiver vendo no YouTube, no Instagram, pode deixar nos comentários. Se fizer sentido e você estiver me ouvindo no Spotify agora, pode ir lá no meu direct e falar o que é que achou dessa analogia que eu estou usando, tá bom? Então, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em maçã? Vou falar para mim, tá? Quero ouvir o seu também. Quando eu penso em maçã, olha só, Ed, é uma maçã do amor. Quando eu penso em maçã, eu penso logo em dieta. Quando eu penso em dieta, eu já penso logo em estilo de vida. Quando eu penso em estilo de vida, eu já penso em saúde. O que é isso? Isso que você está exercitando agora é a rede que a gente chama de neurotag. Essa rede é a fusão cognitiva. Quando você tem uma experiência, essa experiência está brutalmente interconectada em várias redes que vão trazer novas lembranças e novas não, né? Vão trazer as lembranças e as memórias que você tem daquela experiência. Então, exemplo, abaixei para pegar o cone que Caio botou no consultório. Automaticamente o meu cérebro puxou a experiência onde eu estava de férias com minha esposa e ao tirar a mala do carro, ou seja, um movimento parecido, pegando um objeto, eu travei a coluna e estraguei os 7 dias de férias da minha esposa porque passei 3 dias internado da emergência. Olha só que louco. A neurotag desse paciente já combina, já tem uma fusão cognitiva extrema com eventos catastróficos prévios. Por quê? Porque o ser humano é catastrófico. Se eu te perguntar onde é que você estava 11 de setembro, provavelmente você lembre. Eu lembro que eu estava sentado assistindo, acho que Sessão da Tarde. E sentado assistindo Sessão da Tarde, eu vi aqueles aviões batendo nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu lembro exatamente porque a gente só fortalece a memória quando tem um evento
estressor muito forte emocionalmente. Agora, se eu perguntar onde é que você estava 2 de agosto de 2020, talvez você não lembre, né? A maioria das pessoas, pelo menos, não é para lembrar. Então, o ser humano ele é catastrófico. Quando ele tem experiência aversiva com o movimento, ele vai, cognitivamente falando, ele vai buscar as fusões cognitivas que ele tem. E o que é que a desfusão cognitiva vai fazer? Vai desassociar o pensamento de que talvez seja arriscado se mexer. E vai proporcionar para que você, como terapeuta, se comunique melhor com o paciente, dizendo assim, poxa, eu queria muito que você desse o benefício da dúvida para o seu corpo e repetisse esse movimento que eu te pedi, só para ver o que é que vai acontecer. Você topa e é sempre a comunicação ela é sempre negociável, nunca é impositiva. Eu não posso me alicerçar no meu terno ou no meu jaleco, como se eu tivesse a hierarquia do saber, e não descer desse pedestal que geralmente a gente se coloca para se comunicar com o paciente. Então, o cenário ideal, falando, é que no seu consultório tenha um sofá. E que o ambiente do consultório não seja aquele ambiente branco hospitalar, seja um ambiente mais acolhedor, sabe? Que a decoração seja acolhedora, que fique talvez um pouco similar à sala da casa do seu paciente, para que ele se sinta à vontade. E aí é efeito contextual. O paciente chega no meu consultório, na avaliação, eu pergunto para ele qual é o seu cantor favorito, qual o time que ele torce. Por quê? Porque eu extraio cultura do paciente. E ele, na segunda sessão em diante, ele já chega no consultório com a música preferida dele tocando, amigo. Eu já ofereço um café, já ofereço uma barrinha de proteína, já ofereço uma água, um chocolatezinho que a gente tem lá da cafeteira. A gente oferece para deixar o ambiente em contexto favorável. Porque é isso que vai fazer com que aquele exercício que tem experiência negativa se transforme na experiência positiva. Então entendemos sobre REF, relação estímulo-fadiga, sobre RAF, repetições antes da falha, entendemos sobre efeito nocebo agora, entendemos sobre desfusão cognitiva. Olha que riqueza de conteúdo. Por isso o efeito nocebo é tão perigoso. Exatamente. O efeito nocebo é extremamente perigoso. E eu quero fazer uma pausa para contar o que aconteceu comigo essa semana. Eu já contei num vídeo que já foi postado, mas é bom a gente deixar aqui registrado. A gente compartilha pacientes com muitos profissionais aqui na cidade e até fora da cidade, tá? A gente atendeu, não estamos ativos com todos eles, mas a gente já atendeu pacientes brasileiros em 13 países diferentes. Pacientes de estados fora da Bahia e tal. E a gente conhece médicos que trabalham em São Paulo, que trabalham no Rio de Janeiro, que trabalham em Brasília, que trabalham aqui em Salvador, e a gente acaba compartilhando com esses médicos quando o paciente daqui de Salvador, ele não tem segurança nos médicos daqui. Aqui a gente só trabalha com 2 médicos. Trabalha com não é vínculo, tá, pessoal? A gente compartilha pacientes com esses 2 médicos. Mas quando o paciente não está seguro das experiências médicas que ele teve, a gente não consegue dar o benefício da dúvida tão fácil assim como a gente faz pro movimento. Até porque a gente não pode colocar a mão no fogo por outros profissionais. Porque o que acontece? A gente avaliou uma paciente de 84 anos há mais ou menos 2 meses e meio atrás. 2 meses, um pouco mais de 2 meses e meio. E ela tem um quadro de escoliose sinistro-convexa na torácica, com dor torácica interescapular, mas a queixa principal dela era uma ciática, uma dor lombar que irradiava para a perna, até o pé, com sinais neurológicos positivos e negativos, enfim, dormência, formigamento, agulhada, choques e por aí vai. E a experiência dela é extremamente negativa com emergência hospitalar, de tomar diprospan, dodecadron e não melhorar, tal, rodou em vários fisioterapeutas antes de chegar em mim. Chegou em mim, primeira consulta, a gente identificou um quadro e aí a gente começou a colocar um movimento que é de abraçar o joelho. Deitava, abraçava o joelho, era muito dolorido, ela quase não conseguia abraçar, mas eu insisti, pedi para que ela desse o benefício da dúvida ao corpo, que ela repetisse, ela fez cerca de 5 séries de 8 repetições do abraçar e se sentiu melhor. Segunda consulta, a gente colocou sentar, levantar, que é um agachamento parcial, né? E ela sentia dor durante a execução, mas não piorava depois. Terceira consulta, a gente colocou a fundo e amplitude média com a base de suporte apoiada parcialmente, né, em 2 cadeiras laterais para ela se equilibrar, fazer o exercício corretamente.
Chegando nessa terceira consulta, ela estava 60% melhor. Não lembro se era 60% ou 40% melhor. Ela tinha, de forma inequívoca, a percepção que estava melhorando. Quando eu me consultei com ela, ela já tinha um ortopedista marcado. E aí esse ortopedista foi um pouco depois da terceira semana de tratamento comigo. E aí o ortopedista pediu a ela para ela mostrar o que ela estava fazendo na fisioterapia de exercício. E aí ela mostrou. Deitou, abraçou o joelho, fez o sentar, levantar e fez o afundo na frente do cara. E aí o cara falou assim, não pode. Pare de fazer isso porque vai inflamar mais sua hérnia. E isso aí não vai ajudar a sua escoliose. Com essas palavras. A paciente me contou com essas palavras. A paciente saiu da consulta com mais dor, com remédio. E por que ela saiu com mais dor? Efeito do contexto. A informação foi amedrontadora. A informação foi negativa, a informação foi nocebo e não baseado em ciência. O paciente já estava em curva de recuperação, já estava em 3 semanas de melhora comigo e o cara foi capaz de falar uma porcaria dessas. E aí a paciente entrou em contato com minha secretária, trancou o tratamento. E aí quando eu cheguei lá, ela não me avisou logo de cara, eu fui pro consultório, era um dia que eu ia atender 5 ou 6 pessoas, quando chegou no horário dela eu fiquei esperando, deu 15 minutos, ela não chegou, aí eu falei com a Lê. Ale, o que aconteceu, tal, não sei o que. Aí ela me explicou, ela trancou o tratamento, tal, esqueci de te avisar, perdão, tal. Gente. Aí eu mandei um áudio para ela, do meu WhatsApp pessoal, e disponibilizei tempo para ter uma teleconsulta com ela, para que ela conversasse abertamente comigo sobre o que aconteceu, que ela trancou o tratamento. Rapaz, eu não me lembro de um paciente nesses 11 anos que trancou o tratamento comigo. Não me lembro, ela foi a primeira. Sinceramente, não me lembro de outro paciente. E aí ela disse que não poderia, não entrou muito em detalhes não, nem aceitou fazer a teleconsulta comigo para me explicar o que é que foi. Eu falei, tá bom, tem batalhas que a gente vai perder mesmo. Quando chegou, cerca de 4 a 5 semanas depois, ela voltou pro tratamento. Chegou na consulta e falou para mim, olha, eu não voltei pro tratamento porque eu fui no médico, e o médico falou que os exercícios que eu estava fazendo eram arriscados, e que era para parar de fazer, porque eu ia tomar infiltração, ia fazer um bloqueio, ia tomar medicação, porque estava muito inflamado e esses exercícios poderiam me piorar. E eu só escutando e olhando nos olhos dela. Depois que ela terminou de falar tudo, eu perguntei, e o que a senhora acha de tudo isso que a senhora me falou? Aí ela deu risada. Ela deu risada e falou, eu acho que eu piorei sem fazer seus exercícios e é por isso que eu tô aqui. E aí eu dei risada. Aí eu fiz toda a explicação de novo sobre o porquê aqueles exercícios eram indicados e não eram arriscados. Né? Que o impacto do agachamento, do afundo, ia melhorar a densidade mineral óssea, aumentar o osteoblasto. O osteoblasto ia tirar cálcio da corrente sanguínea, melhorar a qualidade intraarticular. Expliquei a questão para ela. O exercício ia ter um efeito no sistema nervoso, que ia liberar analgésico interno, e era por isso que você referiu uma melhora de 40% a 60%. E quando você deixa de fazer isso, você começa a gerar todo o processo que eu expliquei no início dessa aula. De rigidez, e isso foi te piorando, ele não é entendido, faz total sentido, e Caio, sinceramente, não vou mais em ortopedista. Aí eu brinquei, também não é assim, não são todos que pensam dessa forma, tal. Mas aconteceu isso aí. Eu perdi essa batalha. Por que eu perdi essa batalha? Porque a paciente só voltou para mim porque ao interromper os meus exercícios de casa, ela teve uma experiência negativa. Ela piorou sensivelmente depois que deixou de fazer meus movimentos. Então ela deu o benefício da dúvida para o médico, acreditou no que o médico falou e interrompeu o tratamento comigo. Perdi a batalha. E sempre vou perder essa batalha. Por quê? A medicina tem anos-luz à frente da fisioterapia e eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar essa batalha. Pelo contrário, eu torço por mais médicos assim, porque é por causa de médicos como esse que eu tenho cada vez mais clientes. Essa é a minha mentalidade. Eu não entro em guerra com nenhum médico. Eu já entrei muito em guerra há anos atrás, mas eu não entro em guerra com nenhum médico. Eu coloco o conteúdo na minha rede social para conscientizar você que o exercício é a saída para você não depender de ninguém e melhorar da dor. Mas, se o paciente ele entende essa informação, mas ele não aceita, porque a explicação de processo inflamatório, de lesão, a explicação de medo, ativa o quê? O catastrófico do paciente. E o catastrófico do paciente sempre vai prevalecer. Porque
Porque desde os primórdios, desde as cavernas, que a gente sai super vigilante para caçar e não ser caçado, e volta para dentro das cavernas para se proteger das ameaças externas. Então o catastrófico sempre vai vencer. E é por isso que muito charlatão, muito profissional de saúde, está milionário, porque vem aqui para a rede social para colocar medo e catastrofização no paciente que tem dor. E aí por isso os pacientes compram ozonioterapia retal, liberação miofascial, infiltrações adoidado, vários procedimentos intervencionistas, inclusive, ó que loucura, há cerca de 6 semanas atrás, uma pesquisa saiu testando efeitos de procedimentos intervencionistas, infiltrações, versus placebo, que é o sham. O que é o sham? Você recebe uma medicação, mas é uma medicação que não tem princípio ativo dentro da substância. E aí comparou a evolução desses pacientes que receberam a técnica e a técnica falsa. E a evolução foi absurdamente igual, sem diferença estatística. E esse artigo sofreu... tentaram retratação desse artigo por várias sociedades médicas, porque o artigo estava derrubando o que a medicina está vendendo hoje, que é procedimento intervencionista. Então olha que louco. E eu vou postar, foi um médico de São Paulo que postou na rede social, eu busquei o artigo, eu vou postar já nos stories para vocês darem uma olhada. Então esses procedimentos e essas condutas de intervenção médica, de infiltração, de cirurgia, sem você ter sinais de gravidade, eles vêm sendo falseados pelas pesquisas científicas há décadas. Tem um livro mesmo, olha o livro aqui, ó. Surgery, The Ultimate Placebo. Cirurgia, o placebo supremo. O Ian Harris, que é um cirurgião ortopédico, coloca nesse livro pesquisas onde um grupo faz a cirurgia de verdade e o outro grupo faz a cirurgia de mentira. Ah, mas e o comitê de ética? O comitê de ética tem que aprovar um negócio desse. Tem que aprovar. E aí o que acontece? Cirurgia de fusão da coluna. Back Fusion Surgery. O que acontece? Esses pacientes, quando eles fazem a consulta pré-anestésica, eles fazem a consulta cardiológica, eles vão para o centro cirúrgico, são sedados. A incisão da cirurgia é feita, mas não remove o fragmento do menisco, não tira o disco que está prolapsado da hérnia, não funde a coluna, mas o paciente acorda e vê que a incisão foi feita e acha que a cirurgia foi feita. Esses pacientes que fizeram cirurgia de verdade e cirurgia de mentira evoluem da mesma maneira no intervalo de 6 meses, 1 ano e 2 anos. Loucura, né? Então, cuidado com o que esses doutores tentam fazer com vocês, porque eles não querem sua saúde, eles querem seu bolso. E isso é louco, tá? Infelizmente, muitos ortopedistas ainda contraindicam a fisioterapia, um absurdo. Eu acho que existe o absurdo mesmo, porém, eu também acho que existe muito fisioterapeuta que acaba com o pós-operatório do paciente, e aí o médico fica ressabiado. E aí eu ressalto a importância de vocês, profissionais da fisioterapia, produzirem conteúdo sistematicamente nas redes sociais, mostrando seus resultados e correlacionando o seu diagnóstico com o diagnóstico médico junto com a evolução do paciente. Que é só assim que a gente vai quebrar esse ciclo vicioso da indústria da doença. Beleza? Então, assim, vamos continuar. Dentre todas as variáveis que a gente falou de prescrição de exercício, a gente precisa entender que a quantidade de séries ela importa muito. Dentro da mentoria a gente tem uma aula de tracking que a gente vai dar uma pincelada por aqui para que vocês que estão assistindo agora, que estão assistindo na reprise ou ouvindo no Spotify, vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Existe um livro que foi publicado pelo Mike Israetel, que é um PhD em ciência do exercício lá de Detroit, é o Renascimento da Periodização. Nesse livro, o que ele defende? Ele defende que a quantidade de exercício que é feita
para os praticantes de musculação que querem hipertrofia, emagrecimento, estética, ela é uma quantidade extremamente exagerada. Como assim, Caio, exagerado? Vamos pensar em um treino de perna que você faça na musculação 2 vezes na semana. Você vai para a musculação e você faz agachamento, você faz stiff, você faz cadeira extensora e você faz cadeira flexora. De todos esses 4 exercícios, você faz 3 séries. Ou seja, você acumulou 12 séries no seu primeiro treino de perna. Aí na quinta-feira, você foi segunda, na quinta-feira você vai treinar a perna de novo. Aí você troca os 4 exercícios por agachamento sumô, agachamento búlgaro, afundo e cadeira adutora. Você fez mais 4 exercícios e fez 3 séries de 10 em todas. Você acumulou mais 12 séries. Beleza? Essas 12 séries, você já está com 24 séries na semana. E aí o que acontece? Com o passar do tempo você vai evoluindo o treino, colocando mais um exercício, saindo de 3 séries para 4 séries. E no final, quando a gente para calcular a quantidade de exercícios que você faz, você está em 30, 36 séries por semana. E aí deixa eu te dizer, para começar na semana inteira por grupamento muscular, a gente precisa de 10 séries semanais. Ou seja, 5 séries de agachamento no primeiro treino, 5 séries de agachamento no segundo treino. Eu estou dando um exemplo, tá? Pode ser 2 exercícios, enfim. A gente precisa de 10 séries. E a gente vai evoluindo para 12, para 14, para 16, para 18, para 20, para 22, para 24. 24 é o volume máximo recuperável, que a gente chama de VMR, que é uma outra variável. E 10 séries é o VME, volume mínimo efetivo. Então a janela da dose terapêutica dos exercícios está aqui, entre 10 e 24 séries. Entende? Tudo que você faz antes daqui é só vascular, efeito vascular para o seu exercício. Circulatório. Não é músculo esquelético. Seus músculos são órgãos tão importantes quanto seu coração, quanto seu fígado, quanto seu pulmão, quanto seu estômago. O músculo, ele é um órgão. E é o órgão da longevidade. Se você não cuida da sua musculatura, você não tem a recuperação adequada. Então a janela terapêutica está nessa dose aqui. Quando a gente para fazer o que chamamos de tracking, que é rastrear o volume de exercício que cada paciente faz, o que está acontecendo? O paciente está acima das 24 séries semanais, gerando estresse oxidativo e fazendo volume lixo. O que é o volume lixo? É o junk volume, é aquele exercício que você está fazendo, achando que está bem, mas já é desnecessário e já está atrapalhando o seu próximo treino. Já está atrapalhando a recuperação do mesmo dia daquele exercício. Já está atrapalhando o seu sono. Já está interferindo nas outras comorbidades. Pressão alta, dislipidemia, diabetes, porque você está fazendo exercício demais. Por que eu estou te dando essa pincelada sobre tracking aqui? Para você entender que a quantidade de exercício importa. E a maioria dos profissionais, tanto na fisioterapia quanto na educação física, eles veem a disciplina de fisiologia do exercício no início da graduação. E essa disciplina não faz correlação com o sistema metabólico que ele vê depois na educação física, ele não faz correlação com o treinamento de força que ele vê depois, ele não faz correlação com a avaliação física, com a avaliação musculoesquelética que nós vemos depois, e você sai da faculdade com uma, entre aspas, uma caralhada de assunto que tem que ser profundo, solto e não relacionado na neurotag, que é o que eu falei das redes quando você pensava em maçã. Lembra do exemplo que eu dei? E aí o que acontece com o fisioterapeuta, com o educador físico que está saindo da graduação? Ele não tem capacidade de raciocinar clinicamente para periodizar a prescrição do exercício. Ah, Caio, você é fisioterapeuta, você faz periodização? É claro que eu faço. E preciso fazer. Agora, não se preocupe se você é educador físico. Eu não faço periodização para treinar hipertrofia no meu paciente, para emagrecer meu paciente, para ter resultado estético no meu paciente. A periodização e a prescrição de exercício baseado nos fundamentos da fisiologia do exercício que nós, fisioterapeutas, precisamos fazer é para encontrar a dose que vai controlar a dor do paciente.
e para dar direções futuras do que o paciente vai fazer para não precisar da gente. Entende? São coisas completamente diferentes dos objetivos e das práticas dos educadores físicos. Aí já não é mais evidência, é uma questão de opinião minha mesmo, tá? O que é que eu acredito? Eu acredito que se a pessoa está com dor crônica e consegue fazer exercício sem piorar, tá tudo bem que ela vá para o educador físico. Tá maravilhoso. Maravilhoso, não precisa da gente não. Agora, se a pessoa está com dor crônica e não está conseguindo treinar com o educador físico ou com o personal trainer, ela está com dor crônica e toda vez que ela vai para o treino, o personal dela adapta o treino e ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, qual que é o problema? Existem a vantagem e a desvantagem de adaptar o que o paciente gosta de fazer. A vantagem é, o paciente vai continuar ativo e não vai sair de você. A desvantagem é, o paciente vai parar de frequentar os ângulos de movimento, o paciente vai parar de frequentar determinadas angulações de algumas articulações que vão gerar adaptações em lipossubstituição e infiltrado de gordura no músculo e vão gerar adaptações em alterações morfofuncionais na articulação, aumentando a rigidez ou stiffness. Ao aumentar a rigidez, esse paciente vai ter maiores fatores de risco para ter mais dor. Entende? Tudo bem que no início você adapte, mas volte logo a fazer os agachamentos, os stiffs, os afundos, os supinos, os puxadores, os treinos funcionais multiarticulares, os crossfits, porque é aí que você vai dar a última variável que eu vou falar aqui hoje, que é a variável de capacidade e demanda. Beleza? Então pensa aqui na minha xícara de café. A minha xícara de café tem 330 ml. Essa é a minha capacidade. A minha capacidade, se eu jogar 500 ml aqui, o que vai acontecer? Vai derramar. Vai melar tudo aqui, né? Eu furei a capacidade musculoesquelética do paciente, porque prescrevi uma quantidade de exercício demais, um volume de exercício demais. Ah, Caio, mas eu reduzo o volume e aumento a intensidade. Ao aumentar a intensidade, você também joga esse paciente para estresse oxidativo. Então, por exemplo, controle de carga numa corrida. O paciente tem 3 treinos de corrida. Ele tem um treino de rodagem, ele tem um fartlek, ele tem um treino de tiro e ele tem um longão no final de semana com o grupo da assessoria dele. Beleza? Quando a gente precisa dosar a prescrição de exercício para o paciente voltar a correr, a gente tem que voltar aqui no treino de tiro, porque senão o paciente vai ficar fazendo rodagem, rodagem e longão. Rodagem, rodagem e longão. No primeiro treino de tiro, depois da alta, ele vai relesionar. Você entende? Essa é uma parte da evolução do tratamento que chamamos de reatletização. A reatletização ainda é com a gente na fisioterapia. E depois da reatletização, a gente manda para o preparador físico se o paciente quiser retornar ao esporte. Porque existem pacientes com dores crônicas que só querem voltar para a vida cotidiana. Eles não querem voltar para um nível de atividade física de corrida, de natação, de ciclismo, de triatlon, de musculação para estética, enfim. Eles só querem voltar à vida normal, escritório, dirigir, enfim, carregar filho no colo e por aí vai. Então, se eu não voltar nesse treino de tiro e entender qual era o pace que ele fazia o tiro, como era o intervalado, era 400 metros para 2 minutos de descanso, era tiros de 1.000 metros, a gente tem que simular isso no paciente, porque senão a gente não consegue dar alta. Então, o resumo da ópera é que, como eu vou saber que esse exercício é indicado para minha dor? Sinal do semáforo. Já expliquei para você. Doeu durante, eu não ligo. Piorou depois, aí eu não posso fazer por enquanto. Doeu durante, eu não ligo. Fiquei igual depois, eu posso continuar fazendo e observando. Doeu durante ou não doeu durante, e logo após, de forma inequívoca, eu me considero melhor, eu devo continuar fazendo aquele exercício. Essa é a regra de ouro, o sinal de semáforo. E além desse resuminho, você precisa entender que estou com dor crônica e consigo fazer meus exercícios sem adaptar nada, e estou levando a vida numa boa, eu não preciso do fisioterapeuta.
mas estou com dor crônica e estou adaptando tudo na minha vida e já não estou conseguindo mais treinar, estou deixando o problema piorar, aumentar de complexidade, eu preciso do fisioterapeuta para parar de adaptar a minha vida à minha dor. Porque senão a minha vida é regida pela minha condição de dor. Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, deixa um comentário aí pra mim, deixa um foguetinho. Se você estiver me assistindo no YouTube, se você estiver me ouvindo no Spotify, volta lá nos meus stories e fala comigo o que é que você achou desse podcast. Beleza? Então, se estiver fazendo sentido, pessoal, a gente precisa implementar. Porque informação demais é obesidade cerebral. Se a gente não implementar, não parar, se nós não trouxermos o caso do paciente para o nosso computador em casa e planejarmos a próxima sessão, eu estou aqui de frente para o meu computador, porque amanhã eu vou atender 4 pacientes, todos teleconsultas, todos de fora daqui da Bahia, um do exterior. E o que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou planejando a sessão desses pacientes. Coisa que eu não conseguia fazer se o meu trabalho não fosse inteligente. Se eu continuasse preso a uma rotina de atendimento domiciliar, onde eu começo a atender 7 da manhã e termino 8 da noite, chego em casa 9, durmo 10, eu nunca ia planejar a sessão dos meus pacientes. Se eu estou numa rotina que eu dou plantão em hospital, perdão, aí saio do plantão de hospital e vou dar 36 horas, vou dar mais 12 em outro hospital. Aí volto para casa, durmo, só tenho esse tempo para dormir. Acordei, já tenho um outro plantão de 24. Aí sobrou uma quinta-feira para atender 4 pacientes domiciliares. Eu nunca vou planejar a sessão desses pacientes. Então, como que é minha rotina hoje? Minha rotina hoje é de 2 dias presenciais e 2 dias por teleconsulta. Eu atendo de 20 a 25 clientes por semana. 20 a 25. Surge mais que isso? Surge. Eu coloco? Não coloco. Porque eu sei que quando eu passo do 5º paciente no dia, minha energia já está baixa, minha dedicação já está baixa, minha atenção já está esgotada. Porque são micro tomadas de decisão a cada paciente. E a tomada de decisão no sistema nervoso, neurofisiologicamente falando, faz com que você raciocine pior. Então eu preciso trabalhar de uma forma inteligente, abrir meu leque para ter liberdade geográfica, para conseguir trabalhar de casa, para não perder tempo de trânsito, ter liberdade geográfica para poder viajar e continuar com minha demanda sem... Por exemplo, se você hoje for fazer um curso no Rio, em São Paulo, em BH, em Brasília, no exterior, de 3, 4 dias para voltar melhor, o que é que vai acontecer com você? Você vai bloquear a sua agenda, vai gastar com viagem, vai gastar com avião, hospedagem, alimentação, vai deixar de ganhar, porque todos os seus atendimentos são presenciais, você não atende online, ou se atende online você ainda está receoso, achando que não tem como atender online como você atende presencial. Isso é uma falácia de crenças equivocadas que o fisioterapeuta tem. Tudo que eu faço, eu sou osteopata, eu tenho formação em quiropraxia, eu sou acupunturista. Tudo que eu faço, tanto na acupuntura quanto na osteopatia, na quiropraxia, pode ser substituído por estratégias específicas de movimento. Tudo! Manipulação articular, existem posições que a gente coloca o paciente, que o paciente se automanipula propositalmente, intencionalmente. Mobilização articular, técnica de tecido mole, existem movimentos que a gente prescreve que fazem o mesmo efeito como se eu tivesse com a mão ali. Tudo que a gente faz presencialmente, exceto os aparelhos, pode ser substituído por movimento. Porque até na questão do aparelho, o efeito fisiológico que o aparelho proporciona, é um efeito que a gente consegue com exercício. Só que por que você tem essa crença? Porque você ainda não sabe dosar os exercícios. Você acha que dosar é quantidade de série e repetição, é 3 de 10. Você não entende de princípio fisiológico. Para você poder colocar a dose terapêutica na janela terapêutica do volume mínimo efetivo pelo máximo recuperável. Você não entende as variáveis de sobrecarga para controlar a cadência de execução de um movimento. Eu posso fazer um agachamento de 30 formas diferentes. Ainda é agachamento, parece o mesmo movimento, mas eu mudo a cadência de execução e controlo com o relógio. Ligo o cronômetro e boto na frente do paciente para ele fazer. O estresse metabólico é completamente diferente de uma série de 3 de 10, pessoal.
Você não sabe o que é RAF, repetições antes da falha. Você não sabe o que é REF, relação estímulo-fadiga. Você não sabe como controlar essas variáveis na sua prescrição de exercício para que ela se torne terapêutica. Você só sabe prescrever exercício para fortalecer a musculatura. Você só sabe prescrever exercício para melhorar a mobilidade articular. Porque sua visão ainda é superficial. E você já entendeu que a gente começou na biomecânica. A gente já está na abordagem inativa, na abordagem biopsicossocial. E você já entendeu o quê? Que a biomecânica não é aplicável na maioria esmagadora dos casos de dores crônicas. Não adianta corrigir a biomecânica da escápula, a biomecânica do joelho, a biomecânica da lombar, se o seu paciente é crônico. Porque o paciente crônico tem uma alteração neurofisiológica, que chamamos de neuroplasticidade mal adaptativa, das vias aferentes medulares do sistema nervoso central. O processamento é mal adaptativo. Então, se você pensar, estou fazendo desenvolvimento aqui para fortalecer meu ombro, porra, você tá há 20 anos atrás, meu amigo. Tem 2 décadas que isso já mudou. E você está seguindo o guru de biomecânica. Você trabalha com atleta, você quer melhorar a performance, prevenir lesão em esporte de alto rendimento, não é nem esporte recreacional. Porque muito da biomecânica também não se aplica em esporte recreacional. Aquele corredor que está ali 3 vezes por semana para treinar para sua maratona de boa, meia maratona de boa. Até os maratonistas que você atende não são maratonistas de alto rendimento. Estão fazendo prova para 2 horas e meia, para abaixo de 2 horas e meia. Ou são maratonistas de boa? Entende? Nem nesse aspecto a biomecânica é aplicável mais. Pacientes crônicos não vão responder à biomecânica. A gente precisa entender que agora a abordagem é biopsicossocial e o efeito da prescrição de exercício é neurofisiológico. Para que o efeito da prescrição de exercício funcione para combater a dor, eu preciso alcançar a hipoalgesia induzida pelo exercício. E não é com qualquer dose que a gente alcança. Quantos de vocês não prescreveram exercício para pacientes e os pacientes pioraram? Sensibilizaram na sua frente, voltaram piores, não fecharam tratamentos, voltaram, conversaram com você que não estava funcionando e você não sabia o que fazer. O tempo da sessão estava acabando e você corria para fazer terapia manual, corria para fazer acupuntura no paciente, porque o tempo da sessão estava acabando e o paciente não melhorou. Porque você não aprendeu a testar o movimento do paciente ainda. Você fica fazendo teste biomecânico de condicionamento, de fisioterapia esportiva, fazendo CK Quest no ombro, fazendo teste de Y no joelho. Não é sobre isso. Não é isso que vai melhorar o seu paciente com dor crônica. Então eu quero terminar essa aula convidando você a conhecer o nosso programa educacional. A gente tem a formação BiExpert e a mentoria Expert. Um é a continuidade do outro. E dentro desses programas, você vai encontrar aulas de 3, 4 horas lá, especificamente sobre como dosar a quantidade de exercício para o seu paciente para que você tenha objetivos terapêuticos. Dentro desse programa, você vai aprender a avaliar cada articulação. Tratar dores de cervical, dores do ombro, dores de cabeça, dores de ATM, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo e coluna vertebral completo. Dentro desse programa, você vai ter ainda mais. Você vai ter mentorias onde você vai me ver atendendo pacientes reais. Porque eu acredito que a melhor forma que você tem para aprender é ver um profissional que você julga mais experiente atendendo esses pacientes. A assimilação do aprendizado é muito mais rápida e é muito diferente de você sentar a bunda na cadeira e assistir aula. Vale muito você sentar a bunda na cadeira e assistir aula. Isso é coisa que pouca gente faz. Mas quando você vê aquele conceito da aula sendo aplicado pelo profissional que te ensinou, é aí que você internaliza a mensagem. Eu também falei no feed sobre 3 maneiras de você aprender. Falei sobre o fator voz, o ver, ouvir, sentir. Não adianta eu ser o melhor professor do mundo. Para ensinar, eu preciso estimular a sua audição, a sua visão e a sua sensação. Como que eu exploro a sua sensação ao ensinar? Eu exploro quando eu provoco você a executar. E principalmente não me colocando no lugar de dono da verdade. Só pedindo a você o benefício da dúvida. Não acredite em nada do que eu estou falando. Apenas entre, observe, assista e teste. Ao se surpreender com os resultados, você vai validar tudo isso aqui que eu estou falando. Então as inscrições estão abertas, o link está na bio, tem link nos stories também.
E se você quiser se matricular, a gente ainda tem 2 vagas com desconto que vai acabar a qualquer momento. Fala comigo no direct. E se você ficou com alguma dúvida sobre tudo isso que eu expliquei aqui, sobre como saber se o exercício é indicado para a sua dor, para a dor do seu paciente, vai ter uma caixinha de perguntas nos stories agora, que você pode mandar sua pergunta e a gente vai responder em vídeo amanhã, ao longo do dia de atendimentos, ao longo do dia de teleconsultas, beleza? Muito obrigado a todos que passaram por aqui, a todos que assistiram no ao vivo, a todos que estão vendo aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. E se você tem algum colega que está com dificuldade para tratar a dor, se você tem alguma pessoa que está sofrendo com dores crônicas e está com medo de fazer exercício porque o médico tal proibiu esse paciente, clica nesse aviãozinho, encaminha esse vídeo para essa pessoa, pede para ela sentar e assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai mudar a percepção dela sobre controle da dor. E quem sabe assim a gente tira essa pessoa da cirurgia, beleza? Um grande abraço, pessoal. Movimento é vida.